Bom dia, glória a Deus por mais um dia. Desculpa. Hoje vamos falar um pouquinho da palavra. Vivemos numa era em que a gente vê tantas discussões por coisas tão banais nas redes sociais, às vezes na própria família, discussões por política, por futebol e às vezes acaba até gerando morte, brigas, confusões desnecessárias. Então é uma necessidade das pessoas desabafarem, mas desabafam no lugar errado, na hora errada. E segundo Platão, ele dizia que a palavra ela pode ser como um cosmético, como um remédio ou como um veneno. Como um cosmético, porque pode ser uma máscara. Como remédio, porque as palavras podem curar. E como veneno, porque as palavras podem matar. Ou seja, a palavra tem que ter uma tríplice função, ou seja, de exortar, consolar e edificar. Se ela não for para essas funções, é melhor o silêncio. Então, por que devemos tomar cuidado com o que falamos? Se você for em Provérbios 12, 18, diz o seguinte: há alguns cujas palavras são como pontas de espadas, mas a língua do sábio saúde é. Veja bem, por que há alguns que as palavras são como pontas de espada? Porque corta, porque fere, porque machuca. Por isso que nós precisamos ter cuidado com o que falamos. Porque desde uma vez que a palavra é dita, ela é como uma flecha, ela não volta atrás. A flecha sai e vai em direção ao alvo. E assim é a palavra. Então, nós precisamos muito pensar. Se vocês podem depois ler Tiago 3, 8 e 9, que vocês vão ver o poder que a língua tem. É um veneno mortal. E a gente precisa ter muito cuidado. E por que precisamos pensar antes de falar? Provérbios 15, 28 diz o seguinte: o coração do sábio medita o que há de responder, mas a boca do tolo derrama em abundância coisas mal. Então precisamos analisar o que vamos falar, o que vamos responder. Precisamos filtrar, porque às vezes a gente não filtra o que a gente está falando, às vezes a gente não pensa e às vezes a gente machuca até sem querer. Eu vou confessar para vocês, eu já fui muito destrambelhada na minha vida. Eu já falei muita coisa desnecessária. Eu já feri muitas pessoas com palavras. E demorei muito para aprender o quão mal é uma palavra dita fora do seu tempo ou da maneira que se coloca. Às vezes nós precisamos até falar, podemos até falar, mas precisamos ver a maneira que falamos, o tom que falamos e em que situação falamos. Porque a gente pode machucar muita gente com as nossas palavras. Outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: as palavras são boas desde que elas sejam melhores que o silêncio. Provérbios 15, 23 diz o seguinte: o homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra dita com sabedoria, quão boa é. E em Provérbios 17, 28 diz o seguinte: até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. E tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: o que você é troveja tão alto
que eu não consigo ouvir o que você fala. Então, não é o que você fala, mas o que você é, a sua essência, é que vai passar aquilo que verdadeiramente você é. Porque você pode falar 1000 palavras, mas se não condiz com aquilo que você está falando, não adianta de nada, as pessoas não vão te ouvir. Então precisamos ter cuidado com nossas palavras, com o nosso comportamento. Porque não adianta eu falar 1000 palavras bonitas, pregar 1000 sermões, se as pessoas que convivem comigo, na minha casa, na minha igreja, na minha faculdade, ou onde quer, no meu trabalho, não vai adiantar de nada, não vai edificar em nada. Então preste atenção nessa frase. O que você é troveja tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Então preste atenção, porque a palavra de Deus diz: como maçãs de ouro em salva de prata é a palavra dita a seu tempo. Não é que você não vai mais falar nada, engolir tudo seco, mas tem a hora certa, a maneira certa de você falar. E eu já sofri muito com isso, por isso que eu estou passando para vocês agora. Porque eu já feri muita gente com as minhas palavras. Eu já fiz muita gente chorar. E hoje eu reconheço, já pedi perdão e peço perdão. E hoje eu preciso que a minha vida seja muito mais alta do que as minhas palavras. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Tem uma oração que é a oração de um homem, eu não sei quem é esse homem, mas ele faz essa oração e diz assim: Senhor, torna minhas palavras mais graciosas e ternas, pois, quem sabe, amanhã eu não precise engoli-las. Isso é uma oração, e que essa seja a minha oração, que essa seja a sua oração. Que as palavras da gente sejam graciosas e ternas, para que no futuro a gente não precise engolir o que a gente fala. Então, tomemos cuidado com aquilo que nós falamos, para quem nós falamos e como nós falamos. Que o Senhor nos abençoe e coloque palavras sábias nas nossas bocas. Amém.